você precisa entender a diferença do Civil 3D para os softwares tradicionais. Quando eu falo softwares tradicionais, eu estou falando de AutoCAD, eu estou falando de softwares como Topograph, Posição, né? Softwares que têm essas características, né, que são diferentes do Civil 3D. Primeira coisa é você entender a diferença. Os softwares não são iguais, né? Os programas, eles não são iguais, eles têm diferenças. E quando eu falo que esses programas, eles têm diferenças, não adianta você querer praticar o mesmo que você praticava nos outros softwares, né? Se é que você já trabalha desenvolvendo projetos, né? Não adianta você desenvolver as mesmas técnicas, né, dentro desse software, porque são coisas diferentes, são elementos diferentes, são ferramentas diferentes. Então, não adianta aplicar as mesmas técnicas. Tá? Então, qual que é a principal diferença, né, entre os demais softwares para o Civil 3D? Aqui eu separei algumas características, né, dos softwares que são tradicionais, dos programas tradicionais para projetos de infraestrutura, tá? E também do Civil 3D, as principais características dessas ferramentas. Então, vamos lá. Primeira coisa, começando pelos softwares tradicionais, eles têm duas características principais. Geralmente, né, nas ferramentas tradicionais, a gente cria desenhos. Ou seja, a gente vai lá, se eu estiver utilizando o AutoCAD, por exemplo, eu vou criar um desenho. Se eu estiver utilizando o Topograph, por exemplo, eu vou fazer lá o meu perfil longitudinal, vou fazer lá a minha estrada, vou fazer lá o meu projeto geométrico, né? Vou tirar as minhas seções, calcular os volumes, mas no fim eu vou gerar um desenho, tá? Então, os softwares tradicionais, eles geram desenhos, ponto. Rafael, o que tem de errado com gerar desenho? Nada de errado com isso, tá? Essa é uma característica dele. Beleza. Segunda característica, não desenvolvem todos os projetos. Por exemplo, quando eu quero desenvolver um projeto de um loteamento completo, terraplenagem, drenagem, pavimentação, esgoto, abastecimento de água, o que eu vou ter que fazer se eu trabalho com softwares tradicionais? Eu vou ter que ir lá no Topograph, no Posição, por exemplo, e desenvolver a terraplenagem com os cálculos de volume, as seções e tudo mais. Depois eu vou ter que ir em outro software, que eu nem sei qual é, para desenvolver o esgoto. Depois eu vou ter que ir em outro para desenvolver o abastecimento de água. Depois eu vou ter que ir em outro para desenvolver a drenagem. Depois eu tenho que jogar todo mundo para o AutoCAD para fazer aquele famoso acabamento. Isso é o procedimento para os softwares tradicionais, ou seja, você tem uma ferramenta que desenvolve um determinado software. Aí você tem outra ferramenta que desenvolve um determinado projeto. Aí você tem outra ferramenta que desenvolve outro determinado projeto. Então, cada ferramenta tem uma única função. Essa é a característica dos softwares tradicionais, correto? Quando você fala de Civil 3D, você fala que o Civil 3D, primeiro, ele cria projetos. Ou seja, ele não desenha. Tá? Ele não desenha, ele cria projetos. Rafael, mas explica melhor essa parada aí de criar projeto para desenhar. Qual que é a diferença entre criar projeto e desenhar? Bom, quando você pega um arquivo, por exemplo, um projeto, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um projeto. Beleza, aqui eu tenho na minha tela, né? Isso é o desenho de um projeto. Só que o Civil 3D, antes de gerar esse desenho, ele cria esse projeto. Como assim? Se você estivesse trabalhando num software tradicional, como por exemplo o AutoCAD, né, ou os demais softwares aí, o que ele faria? Ele criaria somente esse desenho, certo? Na verdade, ele não cria o desenho, né? É você que tem que desenhar tudo, é você que tem que puxar as linhas, é você que tem que escrever tudo. Se você faz projeto, você sabe que é assim. E se você não sabe, fique sabendo que é assim, né? Se você for fazer isso no AutoCAD, você vai ter que fazer à mão. Ah, eu tenho um texto aqui do PV de esgoto, por exemplo, PVE 1. Tem que escrever, PVE 1, a cota dele, né, a profundidade dele. Ah, se eu quero colocar essa cor marrom, eu tenho que ir configurar para todo mundo essa cor marrom. Entende? Então, tudo isso eu preciso fazer de forma mais manual, de forma mais artesanal ali. Isso é um desenho, perfeito? Quando eu falo de Civil 3D, eu estou falando dele criar projetos. Como, por exemplo, aqui na tela, ó, tem um projeto. Ele não só desenha, ou seja, eu não tenho o desenho em si. Eu tenho a criação de um projeto. Eu tenho a criação de um projeto.
Ou seja, eu tenho o meu terreno natural, como por exemplo aqui eu estou fazendo, né, o projeto geométrico para depois fazer a terraplenagem. Eu tenho o meu terreno natural, mas eu tenho a criação do meu projeto. Ou seja, além dos desenhos, né, além dos desenhos aqui das ruas que você está vendo, eu tenho um projeto que é do tamanho que ele vai ser criado lá na obra, nas exatas dimensões, do jeito que ele vai ficar lá. Então, isso significa que é como se eu tivesse criado a obra dentro do meu computador antes de levar ela para ser executada. E qual que é a grande vantagem disso? Por que, que isso é interessante? Né? Por que isso tem vantagem, né? Comparado aos métodos tradicionais? Ou seja, se você faz isso aqui, se você cria esse modelo dentro do Civil 3D, você tem mais precisão, você tem mais entendimento do projeto, você tem mais qualidade do seu projeto. Ou seja, eu estou criando a obra dentro do meu computador. É diferente de eu vir aqui fazer um desenho e levar para campo. Né? Essa diferença entre desenhar e projetar é a principal diferença entre as ferramentas tradicionais. Vou pegar um outro exemplo aqui. Por quê? Quando você cria esse projeto dentro do Civil 3D, quando você cria ele de verdade, você está trazendo um projeto real, você está trazendo uma obra real para dentro do Civil 3D, para dentro do seu computador. Mas quando você desenha ele, o que você está fazendo? Você está estimando o que vai ser criado lá em campo. E quando você também cria esse projeto no Civil 3D, qual que é a grande vantagem? Você extrai todas as informações que você precisar, todas as informações que você tiver que extrair do seu projeto, você vai conseguir extrair. Como, por exemplo, você já está vendo de cara aqui que já abriu ó, no meu projeto. As tabelas dos trechos da minha rede de esgoto, as tabelas dos meus PVs, isso aqui já saiu tudo automático do Civil 3D. Se eu estivesse fazendo em um outro software, eu teria que jogar no CAD, né, que era uma fala que a gente tinha muito antigamente. Ah, vou jogar no CAD para dar um acabamento, né, para fazer aqui um ajuste e tudo mais. Então, aqui, aquele mesmo desenho que você viu, aqui ele é um projeto dentro do Civil 3D. Ele é um projeto e eu vou te mostrar como que ele é feito aqui dentro do Civil 3D, que é diferente, né, das outras ferramentas. Aqui eu consigo enxergar, ó, por exemplo, toda a minha rede de esgoto. Ó. Se você reparar, aqui eu tenho todos os meus postos de visita, tem os ramais de ligação, né, que ligam os lotes na rede principal. Isso aqui só é possível fazer dentro do Civil 3D.